Você já parou para pensar que o visual mais icônico que o Naruto já usou na vida inteira dele apareceu numa única luta e nunca mais voltou? Isso mesmo, um design tão perfeito, tão marcante que até hoje o fandom discute. Porque o Kishimoto simplesmente jogou ele fora depois de um capítulo. O motivo real por trás disso é bem mais estranho do que você imagina. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu, tanto na cabeça do autor quanto dentro da própria história. Estamos falando do manto do modo sábio, aquele que o Naruto usa na luta contra o Pain. Se você curte esse tipo de curiosidade sobre o universo de Naruto, aproveita e já se inscreve porque toda semana sai vídeo novo por aqui. Vamos direto ao ponto, porque esse manto é tão especial. Primeiro, pensa no momento em que ele aparece. A Vila da Folha tinha acabado de ser destruída. Era o fundo do poço para todo mundo. E é nesse cenário de destruição total que o Naruto surge como um salvador. A cena já era gigante por si só, mas o novo visual, os olhos do sábio e principalmente aquele manto flutuando fez o momento parecer ainda mais grandioso. De repente, aquele garoto de 16 anos passa a sensação de ter alcançado o nível Kage, algo que ninguém tinha visto antes. E repara nesse detalhe, o manto lembra muito do Minato, só que trocando as cores. O do quarto Hokage era branco com chamas vermelhas, já o do Naruto é vermelho com chamas pretas. Não é coincidência. Naquela mesma luta, o Naruto descobre que Minato é o pai dele. A gente, como público, já sabia disso desde a conversa entre Jiraiya e Tsunade. Mas dentro da história, aquele reconhecimento visual é daqueles momentos de arrepiar. Tsunade olha para trás e enxerga o Minato e o Jiraiya do lado de Naruto. Só que aqui vem o problema. Fora da narrativa, o manto simplesmente nunca mais voltou. E olhando para a rotina do personagem principal, isso se chama a atenção. O Naruto praticamente não muda de roupa durante todo o Shippuden. Compara com o Sasuke, que troca de visual a cada capítulo. Ele até chegou a vestir o manto da Katsuki. O Sasuke muda o design 4 vezes. Já o Naruto, só naquela luta contra o Pain. Por que será que o Kishimoto criou um visual tão icônico e usou uma única vez? A primeira explicação está fora do universo. Na rotina brutal de quem desenha mangá da Shonen Jump. Mangakas dormem poucas horas, produzem capítulo atrás de capítulo, e Kishimoto ainda escrevia e desenhava a série completamente sozinho, com a ajuda de assistentes e editor, mas o trabalho pesado sobrava totalmente para ele. Adicionar um elemento novo e complexo como aquele manto flutuante, pensa comigo em como ele se move, como encaixa em cada ângulo de painel. Isso seria uma tarefa dificílima para os editores. Simplesmente não tinha tempo para editar isso. E não é que Kishimoto não soubesse desenhar aquilo, ele mostrou que sabia, e muito bem naquela luta. O problema era manter esse nível de detalhe praticamente a obra toda. Mas aqui fica interessante, será que essa é a única razão? A outra explicação que combina perfeitamente com a primeira é que Kishimoto queria transformar aquela luta num evento único e especial. Ele fez exatamente a mesma coisa com o Sasuke no duelo contra o Itachi. Deu um visual exclusivo para aquele combate e nunca mais utilizou. As duas lutas mais decisivas do meio da série ganharam cada um design que nunca se repetiu, o que torna cada um deles ainda mais raro e memorável. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Mesmo no arco da guerra, quando Naruto ganha o chakra da Kurama e ativa o modo com a esfera dourada, o famoso KCM2, ele praticamente evita usar essa forma na maior parte do tempo. Ele fica mais na versão sem esfera, o chamado KCM 1.5. Coincidência? Provavelmente não. Aquela esfera flutuante é justamente o tipo de elemento complicado e demorado de desenhar. Ou seja, sempre que dá, o desenho evita repetir esse tipo de efeito visual trabalhoso. E tem ainda outro motivo, esse ligado à essência do personagem. O Naruto sempre teve um lado engraçado, espontâneo, quase como se ele fosse uma criança grande, mesmo depois de crescer. Um manto tão sério e imponente combinaria muito mais com um personagem mais maduro, como o próprio Minato, que aliás também só usava o dele em momentos pontuais de batalha, não no dia a dia como Hokage. Se o Naruto tivesse ficado com aquele visual permanente, a vibe dele teria mudado para sempre. Mais sério e mais pesado, não teríamos aquele garoto brincalhão que a série sempre quis manter. E repara que essa simplificação não foi exclusividade do manto. Praticamente todos os 12 de Konoha ganharam visuais mais simples
simples ao longo do Shippuden. O próprio Naruto perdeu detalhes do figurino original, e até aquelas famosas marquinhas no rosto que Kishimoto admitiu serem difíceis de desenhar, tanto que ele removeu isso no design do Naruto e manteve apenas no Konohamaru, que tem muito menos tempo de tela. Agora pensa comigo no lado de dentro da obra, porque na narrativa o Naruto simplesmente parou de usar o manto. A explicação mais aceita é que ele foi destruído quando o próprio Naruto perdeu o controle e liberou o chakra da raposa de 9 caudas. O selo quase se rompe, o Minato precisa voltar do além para conter tudo, e quando o Naruto volta ao normal, o manto simplesmente sumiu. Mas aí fica a pergunta, por que só o manto se desfez e a roupa não? Tem uma resposta perfeita para isso. Talvez o material do manto fosse mais sensível ao calor daquele chakra. E tem algo mais intrigante ainda, porque ele nunca ganhou um novo. Os sapos do Monte Myoboku não poderiam ter feito outro? Talvez sim, mas uma teoria bacana é que o Naruto, depois de descobrir que aquele visual imitava o do próprio pai ainda quando Hokage, sentiu que não merecia usar algo tão parecido antes de conquistar o cargo por conta própria, um respeito simbólico ao posto que só faria sentido usar quando ele mesmo se tornasse líder da vila. E é aqui que tudo muda, porque quando Naruto finalmente vira Hokage, ele não recebe de volta o manto icônico. Em vez disso, ele ganha uma capa curtinha no mesmo esquema de cores do Minato, só que visualmente é muito mais fraca. O corte de cabelo muda, as roupas ficam simples e aquele visual perfeito de vermelho e preto simplesmente desaparece para sempre. Seria tão simples escrever sétimo Hokage no pescoço daquele manto original, do mesmo jeito que o quarto Hokage aparecia no do Minato. Faria total sentido narrativo e visual, mas não foi o caminho escolhido. Então, respondendo a pergunta que abriu esse vídeo, o manto do modo sábio nunca voltou porque misturou duas coisas: o tempo brutal que ele exigia para desenhar e a intenção de transformar aquela luta contra o Pain em algo único e irrepetível, do mesmo jeito que fizeram com Sasuke contra o Itachi. Só que isso deixou uma ponta solta. O visual perfeito pro Hokage Naruto já existia e simplesmente não foi aproveitado. E aí, você concorda que o manto deveria ter voltado quando o Naruto virou Hokage, ou acha que a capinha faz mais sentido pro personagem? Comenta aqui embaixo, é sério, vou responder todos os comentários. Clica nesse vídeo aqui que eu explico como Kakashi roubou o Sharingan dos Uchihas e como os Uchihas não o recuperaram de volta. É sério, esse vídeo tá muito insano, clica aí. E é isso, minha rapaziada, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e ativa as notificações. Sonic aqui, falou! Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later.